E aí, turma, esse é o nosso último vídeo falando sobre os loopings, que são os laços de repetição, tá? Então, nos outros vídeos, a gente viu que como capturar um valor que o usuário digitou, a gente viu os comandos de decisões, e a gente agora vai ver os comandos para laço de repetição ou looping, tá? Então, esses três vídeos eles resumem tudo que a gente viu até agora de uma forma prática, e eu espero que possa ajudar todo mundo a ficar no mesmo nível esses vídeos. E a gente fez bastante coisa, né? Fez bastante exemplos, vários cenários, vários casos reais de programas. Mas eu queria justamente fazer isso para que todo mundo entendesse realmente o que está acontecendo, o que está sendo feito, e que a gente possa aí começar o mês que vem com novas abordagens, novos assuntos, e todo mundo na mesma linha, tá? Que a gente teve algumas pessoas entrando depois e tal, então agora todo mundo fica mais alinhado. Preciso que vocês treinem e mostrar que não foi muito, se for pensar assim, para pensar, não tem muito para estudar. O que a gente viu foi isso, capturar informações do usuário, os dois comandos de decisão e agora os dois comandos de looping, que é o que eu vou mostrar agora. Então, o primeiro comando de looping que a gente viu chama for. O comando for ele é dividido em três partes. A primeira parte é onde eu inicio o meu contador, uma variável de contador. Normalmente ela tem o nome de i, que é o index, que é a posição onde a gente está do contador. A segunda parte, que é essa depois do ponto e vírgula, então fechei uma parte, inicializei, ponto e vírgula, vou iniciar a segunda parte. A segunda parte é a condição para que o looping continue ativo. Então eu tenho aqui a minha condição, que é enquanto o contador for menor ou igual a 10. Então ele vai do zero, onde que ele inicia, até o 10. Aí ponto e vírgula de novo, vou para a minha terceira parte, onde é a incrementação do meu contador. Então esse i++ significa soma 1. Isso aqui significa isso. Então ele vai do 0 até o 10, somando de 1 em 1. É isso que está escrito aqui. Tá? E o que ele vai fazer é digitar o index, que é a posição do nosso contador. Então vamos fazer um exemplo agora demonstrando isso. Esse aqui é o exemplo da nossa outra aula, que eu vou fazer aqui é criar outro projeto. Botão de na solução, Add New Project, né? Está cansado de saber disso, para não dizer careca, né? Vídeo, looping, looping. Console, vamos fazer no console, só para ficar uma coisa mais no código, nada visual. E vamos começar. Então vamos lá, meu contador eu vou pedir para o usuário digitar para mim até qual número ele quer que apareça. Então eu vou falar assim, ó, int valor, vou falar que meu valor vai ser igual a que o usuário digitar. Só que o que o usuário digita é texto, então eu preciso converter para número. Porque não pode ter texto armazenando número e nem número armazenando texto. Você tem que converter. Então, agora que está convertido, o int.parse, eu vou fazer o meu for. Então, o meu for vai usar a variável valor, tá? Aliás, meu for eu inicio com o index, ponto e vírgula, segunda parte. Segunda parte é enquanto o meu contador for menor ou igual o valor que o usuário digitar. Essa é a minha condição. O meu looping vai ficar rodando enquanto o meu contador for menor ou igual o que o usuário digitou. Então, se o meu usuário digitou 10 e o meu looping inicia com 0, enquanto ele for menor que 10, menor ou igual a 10, meu looping vai continuar rodando. Mas eu tenho o meu contador. A minha última parte do for, que é o meu incrementador, onde eu vou somar 1.
Então, para cada vez que ele executar o meu código aqui, o processo é o seguinte, ó. Eu vou mandar ele exibir o meu contador. Então, o que vai acontecer? Ele vai chegar aqui, vai iniciar a minha variável com 0 e vai testar. O meu contador que é 0, ele é menor ou igual ao número que o usuário digitou? Vamos supor que ele digitou 10. 0 é menor ou igual a 10? É menor. Então tá bom. Então ele vai vir aqui, vai executar o meu código e soma 1. Agora meu contador está no 1. 1 é menor que 10? É. Então ele vem aqui, executa meu código, repete, né? A repetição está aqui, ó. Ele fica rodando aqui dentro. E soma mais 1. Depois ele vai vir, agora meu contador é 2. E vai rodando até o meu contador, vamos supor, quando o meu contador for 10, aí ele vai executar e agora vai somar mais 1. Agora meu contador é 11. Só que 11 não é menor que 10. Então agora aqui a minha condição deu falso, aí ele termina o looping. E aí eu coloco o read aqui. Então vamos supor, coloquei 10. Eu esqueci de mandar botão direito no projeto, set as startup project. Mandei executar 10. Olha que legal. Então ele veio do 0 até o 10. E agora, depois disso, quando ele chegou no 10, o contador incrementou para 11. Como o 11 é maior que 10, então não caiu na condição e terminou o nosso looping. Nosso looping agora foi inativado, terminou, não precisa mais repetir. Certo? Então, esse é um exemplo do for. Uma coisa que a gente pode fazer aqui é o seguinte. Deixa eu ver. Eu poderia vir aqui e colocar... Não, na verdade o que eu queria falar é o seguinte. A gente sempre quando trabalhando com for, a gente sempre está trabalhando com números. Tá vendo que não existe textos aqui? É sempre número. Primeira parte eu inicio um contador que é número. Segunda parte eu faço uma condição envolvendo números. E a terceira parte eu incremento um número. Certo? Esse é o for. E a sintaxe, e o outro comando, aliás, que é o comando while. O comando while ele é mais simples, porque ele tem uma parte só. E a parte é a expressão que vai retornar true ou false. Então, enquanto essa expressão for true, ele vai ficar rodando no nosso looping. A partir do momento que a expressão retornar falso, aí termina o nosso looping e as nossas repetições acabam. Então vamos ver como que isso funciona aqui. Agora com while eu já posso envolver texto. Então vamos fazer o seguinte, ó. Mas vamos fazer com um número também antes. Então vamos supor, eu poderia fazer aqui, ó. Enquanto o meu valor for maior que 10, então ele vai continuar dentro do meu looping. E aí eu venho... O que eu vou fazer então? Eu vou escrever aqui write, escrever o valor que o usuário digitou e vou mandar ele digitar outro valor, né? Porque senão nunca vai sair do loop. Então eu preciso que ele digite outro valor. Então, ó, 12 é maior, 14, 20, 10. Agora se eu digito 5, aí 5 não é maior que 10 e por isso a minha expressão retorna falso. Retornou falso, saiu do loop. É só isso.
Eu posso usar o while também para comparação com texto. Então, como é texto, eu não preciso mais converter para número. Então, eu posso fazer assim, ó, enquanto o valor for diferente de Bruno, já que a gente está amando o meu nome ultimamente, aí depois eu mando ele editar de novo. Então, enquanto eu dito Bruno, ó, Bruno. Se eu digitar outro nome sem ser Bruno, João, aí ele sai do meu programa. Saiu do meu programa. E aí, com isso, a gente mostra que o nosso looping, ele está falando, agora, eu posso fazer o contrário, pode ser que seja diferente de Bruno. Então, vamos lá, eu escrevi aqui, ó, João, Letícia, Felipe, Valério, Rojo, Antônio, Márcio. Certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 6, 7. Faltando um. Esqueci de Lucas, hein, gente? Lucas. Esqueci de alguém também, o Gui. Certo? Então, 9 pessoas. Agora, se eu for dito Bruno, ele sai do meu looping. Por quê? Porque o meu looping estava falando que ele ia ficar ativo enquanto o nome fosse diferente de Bruno. Quando o nome foi igual, aí deu falso. Porque Bruno não é diferente de Bruno. E aí ele sai do meu looping. Legal? Então, esse foi o vídeo falando dos dois comandos para looping, que é o for e o while. Uma coisa que eu queria só mostrar aqui rapidinho, tem um sinal aqui que eu posso juntar textos, tá? Na programação a gente chama concatenar, mas é como se eu tivesse uma frase, outra frase, e aí eu quero juntar as duas frases. Para eu fazer isso, é só usar o sinal de mais. Então, vamos supor, você digitou, e aí, quando eu coloco mais aqui, ele vai somar não, né? Ele vai juntar essa frase, que é o você digitou, e vai juntar com a frase, no caso a palavra, que o usuário digitou. E aí se eu coloco então aqui, ó, João, aparece você digitou João. Por quê? Porque eu juntei a minha variável com o meu texto. Gui, Lucas. E aí se eu digito meu nome, aí ele sai do loop. Legal? Esses são os dois comandos. Como a gente viu, a gente conseguiu resumir as aulas até hoje, que se resumem em pegar valor do usuário, 2 comandos de decisão e 2 comandos de looping. Legal? É isso aí. Qualquer dúvida é só mandar e-mail, a gente vai conversando.